Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Glória a Deus. O dragão, a antiga serpente, que é Satanás. O dragão e os seus anjos é Satanás e aqueles que deram ouvido à ideia cogitada no seu coração, que hoje são conhecidos como demônios. Foram destituídos da glória que tinha e vieram parar aonde? Na terra. Por isso que lá em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: O diabo veio aqui na terra para roubar, matar e destruir. Mas eu também vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O diabo veio como invasor, Jesus veio como dono. O diabo não tem a permissão de estar na terra. Ele não foi lançado à terra com permissão. Ele foi lançado à terra como uma fuga. Depois de ter sido destituído da glória de Deus, ele se precipitou na terra. Lógico que nada acontece sem que Deus permita. Mas Deus não deixou que o diabo viesse à terra porque simplesmente o diabo quis. Tudo tem um propósito e um plano de Deus. O diabo, quando veio à terra, ele veio instalar o que nela? O seu reino, que é oposto ao reino de Deus. Como muitas pessoas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Deus não nos prova para Ele, Ele nos prova para nós. Porque Deus sabe qual é o resultado final de cada prova. Mas Ele quer que você entenda que o poder de Deus é maior do que todas as forças estranhas que se apresentem na sociedade. Deus é maior. Jesus veio, se fez carne, foi tentado pessoalmente pelo diabo lá no deserto, 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo diabo, resistiu-lhe, derrotou-lhe, e vieram os seus anjos e o serviram. O que o Espírito de Deus está mostrando? Houve uma batalha lá no céu. Miguel e seus anjos, os anjos, pelejaram contra Satanás, o dragão, e os seus anjos. E Satanás, o dragão, a antiga serpente, como é conhecido, e os seus anjos não prevaleceram, ou seja, não venceram, foram destruídos, foram derrotados e se precipitaram na terra. Jesus vem à terra para nos dizer: como eu venci, vocês também vencerão. Porque Lucas 10:19 diz, o nosso mestre: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, que são símbolos também das trevas, e nada vos causará dano algum. Vai pisar serpente, escorpiões, e nada vos causará dano algum. Satanás representa a própria morte. A gente pisa na morte e a morte não nos causa dano. Entenda o que o Espírito de Deus está nos dizendo nessa hora. Que sempre maior é o que está conosco. Nós somos mais que vencedores, Paulo entendeu assim. Porque a gente já vai para uma batalha com a vitória certa.
Satanás não luta contra nós com as armas que ele tem. Ele luta para fazer você não entender, não acreditar nas armas que Deus te deu. Ele corre atrás de você enquanto você não percebe que se você se virar para ele, correr atrás dele, você vai passar por cima dele e é ele que vai fugir da tua frente, porque maior é o que está conosco. Então, as armas do diabo é fazer você não enxergar as armas que Deus te deu. Muitas pessoas são derrotadas pela sua própria mão. A incredulidade é uma arma que o diabo usa contra o crente. O diabo gosta muito daquelas palavras: dúvida, falta de atitude, falta de esforço, falta de ânimo. Como ele ama essas coisas. Falta de interesse, desobediência. O diabo vai cercando as pessoas com essas palavras, com esses pratos. Então a força dessas palavras, se você dá ouvido a elas e elas prevalecem contra você, você está se autodestruindo, aceitando o que o diabo está te oferecendo. Mas na hora que o diabo usa alguém ou vem contra alguém para tentar te esmorecer, fazer você desanimar, você está repreendido, Satanás. Eu me animo e tenho graça e ânimo em estar na casa do Senhor. Está repreendido, Satanás. O meu prazer é meditar na lei do meu Deus. Está repreendido, Satanás. Eu tenho prazer de dobrar o meu joelho na face do meu Deus, diante dele, e levantar um clamor. Aí o diabo diz, ela já está entendendo as armas que ela tem. Está ficando ruim para a gente, ela já está entendendo as armas que ela tem. Ele já está entendendo as armas que foi dado a ele. E na hora que você diz, Satanás, vem contra mim se tu puder tocar naquele que está comigo, que é maior do que tu. Pronto, ela já entendeu quem está com ela, agora não tem mais jeito. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Quando o diabo ameaça tocar, você diz, o sangue de Jesus está sobre mim. Ele cai por terra. Depois ele ameaça vir contra você, o nome de Jesus é a torre que me protege. Ele cai por terra. Depois ele se levanta para vir lançar uma enfermidade. O Senhor Jesus levou sobre si as minhas dores e as enfermidades que estavam sobre mim. Ele levou sobre ele na cruz. Isaías 53. Aí o diabo, ele entendeu que Jesus é o que cura. Ele vem tentar te ameaçar com a nudez. E você vai dizer, não terá falta alguma de nada aquele que serve a Deus. Ele vem te ameaçar com as faltas de recursos na terra, e você diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Por isso que a Bíblia diz que eles o venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E essa é a nossa vitória. Essa é a vitória que vence o mundo, escreve João. A nossa fé em quem? No sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Olha, fizeram um trabalho de magia negra, de macumba, de bruxaria para acabar contigo. E você está rindo, por quê? Porque o diabo não pode acabar com a propriedade de Deus. Eu sou propriedade do Deus Altíssimo. Ele não pode acabar com a propriedade de Deus. E a propriedade de Deus, a casa de Deus, que somos nós, templos e morada do Espírito Santo, é cercada com anjos de espada de fogo na mão. As asas de Deus é a cobertura do nosso telhado. O Altíssimo está do nosso lado. A luz da palavra está dentro de nós. O Espírito Santo peleja por nós. Como é que o diabo vai poder tocar naquilo que é propriedade do Deus vivo? Perca de tempo tentarem contra mim, porque maior é o que está comigo. Aí sim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Satanás, observa bem, ele perdeu o lugar que ele tinha. Tem muito crente que não valoriza o lugar que Deus o tem colocado pela fé. Satanás, que significa adversário. Lúcifer, que é o próprio Satanás, significa ser de luz. A Bíblia diz que ele andava no meio de pedras afogueadas. Não é esse fogo que tem aqui na terra, estamos falando de algo espiritual.
lá na glória. Ele andava no meio de pedras afogueadas. Ele se vestia com pedras preciosas. Ele era um querubim ungido, ou seja, ungido significa com uma missão específica para uma ou várias funções. Então ele era o querubim ungido, capitão da guarda. Ele estava comandando outros anjos com a permissão de Deus. Ele foi investido por Deus com autoridade. Mas ele cogitou no seu coração assentar-se no trono que ele estava vendo Deus preparar para Jesus. Ele cogitou assentar-se porque ele diz: eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria sentar no trono que Deus tinha preparado para Jesus, do lado dele, à direita. Ele queria sentar ali. Então essa cogitação no coração dele culminou-se no pecado que nasceu lá onde ele estava, no Éden, no jardim de Deus. Culminou-se no pecado. Deus, como é onisciente, conhecedor de todas as coisas, mandou que ele saísse, o expulsou, ordenou. E houve batalha. Miguel pelejou, os anjos pelejaram, e Satanás, o dragão, que Apocalipse também fala, o dragão vermelho, na simbologia das cores, mostra que esse vermelho, nesse contexto, significa guerra. Então o dragão vermelho, com a sua cauda significa traição, arrastou a terça parte das estrelas. Estrelas significam anjos, estrelas do céu, que deram ouvido a ele, deram ouvido à ideia dele. E não tem nada novo, meu irmão, debaixo dos céus. Satanás continua agora na terra, fazendo proposta, como ele fez para os anjos que estavam lá na glória e deram ouvido a ele. Só que as propostas que ele faz aqui na terra é diferente das propostas que ele fez lá no céu para os anjos que estavam junto lá, que deram ouvido à ideia de rebelião dele. É diferente. Hoje a proposta que ele te faz na terra é estudando primeiro a tua vida. Com os anjos lá na glória, ele convivia. Então ele já sabia qual era a proposta que ia fazer quando cogitou-se no seu coração assentar no trono que Deus preparou para Jesus. Mas aqui na terra, o que ele sabe que o ser humano mais é? Ganancioso. Então ele te apresenta coisas ligadas à riqueza. O ser humano é o quê? Amante das coisas naturais. O ser humano é cobiçoso, invejoso, é vanglorioso. Tem gente que quer buscar a glória dos homens. É o artista, quer te dar um autógrafo, é o cantor, é isso, e vai uma multidão atrás. Então, eles fazem pacto com o diabo para arrastar uma multidão atrás deles. Pessoas vazias, na maioria dos casos vivem em depressões, mas ainda assim conseguem arrastar uma multidão de cego, atraída pelo próprio diabo usando a vida daquela pessoa. Então, as ofertas que o diabo faz agora na terra são outras. Lógico, o diabo te dá tudo que tiver nessa terra, com uma condição, que você entregue a tua alma para ele. Por que o diabo tem tanta ira do homem? Porque para ele nunca seria permitido assentar no trono que Jesus está assentado. Mas para nós, igreja do Deus vivo, o próprio Jesus prometeu: como eu venci e o Pai deu que eu se assentasse com ele no seu trono, aos que vencerem também se assentarão comigo no meu trono. Então isso ira Satanás. Lá vai ele andando. Lá vai ela andando. Não está desempregado, mora de a favor, não tem uma roupa direita para vestir, mas é fiel à palavra do Altíssimo, está a caminho do céu e vai assentar no trono que eu tanto queria sentar. Vamos investir contra ele, vamos tirar ele desse caminho, vamos usar a mulher dele, não, vamos usar um filho, vamos usar um parente, vamos usar o patrão, vamos usar um vizinho, vamos usar alguém, temos que arrancar ele desse caminho. Aí ele faz as propostas e as ofertas dele. Vamos dirigir ele para uma outra igreja. Ele está ouvindo a palavra do Altíssimo naquele lugar. Está ficando ruim para a gente. Vamos levar ele para um lugar onde a gente está dominando. Aí leva a pessoa para a Universal, leva para Deus é Amor, leva para Cristo Vive, leva para Mundial do Poder de Deus, leva para Internacional da Graça. Isso, vamos levar eles para lá, porque lá a gente está dominando.
Se eles forem para aquelas igrejinhas de fundo de quintal, onde tem um povo humilde que clama pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, se for para aquela igreja onde o povo não está preocupado com dinheiro, quer poder de Deus, vida com Deus, vai ficar ruim para a gente. Então, a artimanha do diabo é a mesma, só mudou o valor das propostas. Para os anjos ele fez propostas espirituais, por ele estava lá. Agora na terra ele faz proposta natural para os homens. Bota uma mulher no caminho dele, bota duas, não bota três, bota um homem no caminho dela, um homem com dinheiro, bota carro na mão dela, ela não vai mais ter tempo de ir para a igreja. Bota dinheiro, bota isso, bota aquilo, cerca ela, faz uma visita na casa dela na hora do culto, vai lá, vai na casa dele, chama ele para vir para cá, arruma uma viagem para ele. Tudo para te desviar do caminho, para que você saia do caminho da salvação que há em Cristo Jesus e no poder da sua palavra e se despenque para dentro do lago de fogo e enxofre junto com Satanás e seus anjos caídos, que são os demônios, que é a segunda morte. Agora olha para a tua vida. A Bíblia diz que a quem tu obedece torna-se senhor da tua vida. Não adianta você dizer que serve a Deus se as práticas da tua vida não estão de acordo com o que Deus manda fazer. Não adianta. Não adianta. Antes de tu falar alguma coisa pela boca, tem que partir a verdade de dentro do teu coração. A Bíblia diz que do coração provém as saídas de vida. Se não está saindo do teu coração a verdade do que tu fala, Deus vai te julgar e permitir que você se contamine com a palavra que sai da tua boca. Não, eu estou servindo a Deus, mas o que você está praticando não está de acordo com o reino de Deus. Você mente, e a mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira, e quem mente torna-se escravo dele. Você rouba, você engana, você gosta de levar vantagem. Você pensa que para se livrar de um problema, você usa uma mentira, não enxergando que aquela mentira vai se tornar um abismo que na tua frente, sem fim, tu vai mergulhar dentro dele. Você alimenta o diabo contra a tua vida e depois, na hora do sufoco, clama por Deus. Por isso que está escrito, de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Hoje a tua vida está como você deseja que ela esteja. Porque se você quiser uma mudança, a mudança está na pedra angular de esquina, que foi rejeitado pelos construtores, mas veio ser a principal na edificação do templo. Essa pedra angular de esquina é Jesus. E por que na esquina? Porque na esquina tu tem que escolher um lugar para mudar. Na esquina tu não pode continuar com o mesmo rumo. Tem que ter uma mudança. Tem que ter uma virada na tua vida. Olha para Jó. Ele se humilhou diante de Deus, colocou frases de humilhação na presença do Altíssimo. O Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Se humilhou diante do Senhor. E no final do livro de Jó, Deus vira o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deu a ele em dobro tudo que ele tinha, não permitiu que o diabo tocasse mais. Deu a ele outros filhos e filhas, filhas tão formosas que naquelas regiões não haviam iguais. Tudo por quê? Porque ele permaneceu fiel ao que Deus estava permitindo que fosse feito. Nessa hora o Espírito Santo te pergunta: até onde vai a tua fidelidade? Porque até onde for a tua fidelidade, é até onde você vai ver manifestações de Deus na tua vida. Por isso é que Pedro foi esperto. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro de primeira não tinha entendido. Ele estava ainda no impacto natural. Não, Senhor, eu que tenho que lavar os teus pés. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele saiu do natural e entrou no espiritual. Ah, é para ter parte contigo? Então, Senhor, não somente os pés, mas me lava também a mão e a cabeça. A visão espiritual se abriu. Parte contigo? Eu não quero só parte contigo. Eu quero viver integralmente contigo. Eu quero ter uma vida na tua presença, que olhem para mim e vejam: ali vai subindo um homem de Deus, ali vem descendo uma mulher de Deus.
E a coisa mais rara de nós encontrarmos nos dias que estamos vivendo, uma mulher de Deus e um homem de Deus, é muito difícil. Muito difícil. Primeiro porque as pessoas não conseguem discernir um palmo na frente do seu nariz. Estão sendo doutrinadas por um ladrão, que pensam que são pastores, estão sendo enganadas, não leem a Bíblia, não amam a palavra e pensam que servem a Jesus. Muito difícil você encontrar. E Satanás, ele também sabe que uma das coisas que o homem mais é mexido quando lhe é apresentado oferta é a vaidade. O que é uma vaidade? Vaidade é aquilo que você vai receber sem que haja uma necessidade. É vaidade. Você quer alguma coisa sem ter necessidade, só para dizer que tem, só para que os outros vejam que você tem, só para se mostrar que tem. Vaidade é o que você quer sem necessidade. E Satanás, ele envaidece o ser humano. Envaidece. E a vaidade invadiu o meio dos lugares que eles pensam que são igrejas evangélicas. Pregadores cercados por 4 seguranças. Ele não tem tempo de falar contigo no final do culto. É muito ocupado. Seguranças com arma de fogo na cintura. Não pode chegar perto dele. Ele é importante. Importante, poderoso é Jesus. O homem é pó e cinza. E vai continuar sendo. O mestre, na cruz, rogou ao Pai que perdoasse aqueles blasfemadores, incrédulos, romanos, que o crucificaram. Ele, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Na cruz o mestre rogou. E tem gente que bate no peito: olha, eu não perdoo o que ela fez comigo, não perdoo o que ele fez comigo. Orgulho está lá dentro do coração arraigado. Orgulho é uma semente cancerígena do diabo dentro do espírito e da alma do homem e da mulher. Vai te consumindo aos poucos, tu não percebe, e vai te afastando de Deus sem que você sinta. É orgulho. E o diabo bota isso: orgulho, vaidade. A cantora vai cantar essa noite na igreja. Quanto que ela cobra? 5.000 reais. Mas ela vai chegar com um carro importado no final do culto, com seu vestido arrastando pelo chão. E os trouxas sentados para ouvir a besta quadrada abrir a boca e cantar. Por quê? Porque não enxergam palmo à frente do nariz. No reino de Deus não tem cantor, tem adorador. Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores. Não era cantores. Paulo não participou de uma aula de canto, nem Silas. E lá dentro da prisão, em Atos 16, quando eles começaram a louvar, houve um terremoto tão grande que todas as portas se abriram. É esses que o Pai procura, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E o único autógrafo que tem que existir dentro de nós é o autógrafo de um único nome: Jesus, o Rei da Glória, só. Qualquer outro fora desse é abominação aos olhos de Deus. Torre forte é o nome do Senhor. Tem gente que vê cantor, jogador nas ruas, corre, quer autógrafo, quer isso, quer aquilo. E o diabo vai deitando e rolando, vai escravizando. Quando na verdade o Senhor Jesus tem te esperado para ouvir uma oração tua há muito tempo. Fica 1 hora na fila para pegar o autógrafo de um cantor e não dá 5 minutos de joelho para falar com Deus. Está vendo como é que no reino de Deus muitos são chamados e poucos são escolhidos? Está vendo como é que a porta é estreita, que conduz ao céu, e a porta que leva à perdição é larga e muitos entram por ela? Então, minha irmã, meu irmão, a batalha começou lá no céu. E lá no céu, Satanás e os seus anjos foram derrotados e foram lançados na terra. Agora eles se levantam na terra para batalhar contra aquilo que Deus mais ama, que é a vida do homem e a vida da mulher. O que Deus mais ama é o homem e a mulher. E ele vem batalhar contra você. E Jesus disse: eis que vos dou poder para também vencer,
pisar serpentes, escorpião e toda a força do mal. E se vocês até beberem alguma coisa mortífera, não vai te fazer mal algum. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei só, rogarei ao Pai, Ele mandará o Espírito Santo Consolador, que o mundo não conhece porque não tem. Olha, eu também vos deixo a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus nos cercou e nos encheu de poder e de autoridade. Então, a tua vida está, na verdade, como você, a tua falta de interesse, a tua falta de atitude, a tua falta de esforço, a tua falta de fé, deseja que ela esteja. Porque na hora que você se interessar em ter atitude, se esforçar na palavra, ter bom ânimo nas coisas de Deus, tu vai ressuscitar dentre os mortos. E aí Cristo te iluminará e tu estarás a caminho do céu, aonde está o Rei da Glória, e não mais a caminho do lago de fogo e enxofre, com Satanás, a morte e o inferno. Então esconde essa palavra no teu coração, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse 12, 11, e pela palavra do testemunho. E não amaram as suas vidas até a morte. E que com essa palavra o Espírito Santo nos alimente e que você enxergue cada vez mais o valor que você tem para Deus e despreze e rejeite as propostas e ofertas do diabo. Porque é só assim você vai ter vida e vida com abundância, como Jesus diz em João 10:10, que veio para que tivéssemos. E que o santo Deus de glória e de paz nos renove e nos abençoe, nos conduza pela vereda reta da sua palavra e nos alimente em nome de Jesus, pois a Ele seja toda a glória, honra e o louvor para sempre. Porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer.